Senhoras e senhores, muito bom dia e sejam muito bem-vindos. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, tem início a primeira cerimónia solene de comemoração do Dia do Município da Marinha Grande. Encarrega-me o Sr. Presidente da Câmara de agradecer a todos os convidados que nos dão a honra da sua presença. A presente sessão inicia-se com a intervenção do professor Jorge Custódio, intitulada A Herança Cultural dos Stephens, a quem desde já agradecemos a sua disponibilidade e colaboração nesta cerimónia e em todo o trabalho de investigação que tem vindo a desenvolver em colaboração com o município, no estudo histórico e arqueológico-industrial, na fábrica de vidros Guilherme Stephens, na Marinha Grande. Chamo ao palco o professor Jorge Custódio, que vai usar da palavra. Caríssimo Sr. Presidente do Município, Engenheiro Aurélio, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, senhores deputados municipais, senhores presidentes da Junta presentes, altas autoridades civis, militares e religiosas, cidadãos da Marinha Grande, cidadãs, minhas senhoras e meus senhores. A Quinta-feira da Ascensão, uma festa cristã ecuménica, que o município da Marinha Grande elegeu com o Dia da Cidade, como Dia da Cidade e feriado municipal, até pode não querer dizer nada ou então ter um profundo significado na vida social de uma terra de artífices do vidro, artífices que, em 1747, começaram a estabelecer-se na orla do Pinhal de Leiria, no lugar de uma incógnita marinha. Empresários, proprietários da Marinha Glass ou da Pombalina Real Fábrica de Vidros, mestres e oficiais da vidraça ou do cristal, suas mulheres e filhos, muitos a aprenderem a nobre arte do vidro, eram europeus, estrangeiros, de outras nações, para quem a festa pagã da explosão da vida na natureza comungava com a exaltação cristã da Ascensão de Cristo do calendário religioso de anglicanos, protestantes e católicos. Uns eram italianos de Murano, outros alemães e boémios, outros ainda irlandeses e ingleses, mais tarde também franceses, que junto à floresta tinham o seu local de trabalho, as suas modestas habitações e a sua vida cotidiana, integrando-se no dia-a-dia do lugar visitado por um outro tipo de indústria que nada tinha de comum com as profissões dos habitantes dispersos do Pinhal. Estes eram serradores, lenhadores, pezeiros, carpinteiros, carvoeiros, carreiros, agricultores e camponeses das magras corelas, profissões ligadas à exploração das madeiras para a Ribeira das Naus ou à gestão regular da floresta-mãe ou ao manho acorrentado da terra. Gente de trabalho, mas agora na indústria do vidro, os artífices da Marinha Grande também tinham descanso semanal e férias, no conceito mais genuíno ligado ao tipo do operário artífice. Nos anais da Marinha Grande diz-se que, no tempo da ditadura de João Franco ou durante a Primeira República, provavelmente do tempo da Primeira República, um edital camarário de 1922 se instituiu como descanso semanal a quinta-feira. Mas a eleição deste descanso semanal não devia ser bem aceito por todos. Para os paroquianos da Marinha, há muito que o domingo era o descanso do Senhor, e os seus crentes e a sua tradição fora aceite pelos artífices do tempo dos Stephens, marcando a jornada semanal de trabalho. Todavia, mais relevante ainda, como que estabelecer uma linha de conduta social oriunda de 700 e 800 foi a eleição da Quinta-feira da Espiga como feriado municipal, que o município em 1964 acabou por sancionar. Dir-me-ão, mas o que é que este feriado tem a ver com a herança cultural dos Stephens?
Por estranho que possa parecer, deve-se a Guilherme Stephens as bases sociais da primitiva comunidade vidreira. Ele, que curiosamente nasceu em maio de 1731, no dia 16. Não está ainda averiguado se era ou não o dia da espiga nesse ano na Inglaterra ou em Portugal. Ainda que, de pai incógnito, ele nasceu nesse dia. Desde agosto de 1769 que ele se tornara o senhor de um lugar rural do país, comprando grandes propriedades agrícolas que lhes dessem garantias de água para acionar engenhos de pilão e pagando dívidas deixadas pelo empresário de uma companhia inglesa que ele bem conhecia, tornando-se dono de uma fábrica que correra pelo nome inglês de Fábrica de Vidros. Membro da feitoria inglesa de Lisboa, Guilherme quase morrera durante o terremoto de 1 de novembro de 1755. Revelara-se como um negociante de tráfico atlântico e um mercador visionário que iria contribuir para sustentar, com medidas acertadas, o comércio terrestre de vidros, transportados por almocreves entre a Marinha e Lisboa, também para Coimbra, para as Caldas e Porto. Iniciara-se como industrial no fabrico moderno da cal em Alcântara e quase entrar na falência, não fossem as medidas enérgicas da reconstrução de Lisboa, a partir de 1770, dado que fora chamado para levar por diante uma das iniciativas mais difíceis da política industrial e iluminista do Marquês de Pombal. Estava a afirmar-se como um tipo novo de industrial, manufatureiro, com um horizonte de negócio vidreiro capaz de resolver a contradição que a fundação da manufatura de vidros em Portugal tinha criado ao Estado absoluto. Entre inícios de agosto e 16 de outubro de 1769, resolveu a maior parte das contrariedades que a vida lhe concedera. Acender os fornos vidreiros apagados desde 1767, contratar mestres vidreiros da comunidade ali instalada desde 1747 e pôr em prática todas as medidas acordadas com a coroa portuguesa, um notável conjunto de privilégios que só lhe poderiam garantir o êxito da exploração colocada pela ou sobre a proteção régia. Jennifer Roberts, dedicada investigadora dos Stephens, mostrou como todos os anos Guilherme Stephens, pelo seu aniversário, depois dos operários se reunirem no pátio da fábrica, surgia à porta principal da sua residência, preferiam um discurso, vejam bem, caminhando depois entre eles, apertando-lhes as mãos, pondo-lhes o braço em redor dos ombros e conversando com cada um em particular sobre o trabalho e a família. Um sentimento se instalara na sua consciência que era de fabricar vidros, naquela terra ou em Portugal, só era possível pelo contrato de confiança e respeito mútuo. A atitude lembra-nos o protótipo do patriarcado industrial que marcaria a primeira metade da industrialização portuguesa. Mas é muito mais, pois atendendo à biblioteca privada, que eu vos posso dizer que era espetacular, Guilherme Stephens era um súbdito britânico ilustrado, com conhecimentos de geografia, comércio, tecnologia, ciências naturais, puras e aplicadas, arquitetura, direito, religião, política e versado em vários ramos da literatura, da poesia ao teatro, não só da Grã-Bretanha, mas de Portugal e da França. Restabelecer a fábrica de vidros que girou pela administração do irlandês John Beer não era coisa fácil. Até porque ele ficara obrigado, enquanto dono da fábrica de vidros da Marinha Grande, a fazê-la funcionar como manufatura real, implicando com isso diversos ramos de negócio vidreiro, desde a organização industrial das oficinas, que ele montou com fábricas distintas, à produção de vidraças e vidro-cristal, desde a inovação tecnológica e científica, que se materializou a vários níveis, ao escoamento de produtos pelo território português, mercado interno, a sua colocação nas colónias, nomeadamente no Brasil, e ainda ter a vantagem de os exportar para o estrangeiro, nomeadamente para a Grã-Bretanha. Merece atenção especial da investigação histórica e artística, um dos aspectos que ele deu especial atenção à qualidade dos vidros, sua variedade, multiplicidade, sua transparência e cor. O vidro era a indústria mais emblemática da época e um sinal de poder.
desempenhou um papel fundamental na sociedade e economia seiscentista e setecentista. Segundo Mumford, em 1985, disse isso, até o século XVIII, o avanço do fabrico de vidro teve maior significado para a civilização e para a cultura do que os progressos das artes metalúrgicas, vejam bem. E até contribuiu para a mudança interior do ser humano, com efeito nas mentalidades e na consciência individual e coletiva. Note-se que então é conhecida como uma das artes do fogo e apenas no século XIV se chegou a fusão do ferro em altos fornos, requerendo temperaturas iguais ou superiores a 1200 graus centígrados. O vidro já conseguira a fusão em potes desde o século I a.C. e os fornos vidreiros no século XVI e XVIII atingiram temperaturas de fusão superiores entre 1250 e 1500 graus centígrados. Além disso, o vidro era um produto artificial de enorme plasticidade, que podia transformar-se em vitrais, vidraças, espelhos, embalagens de perfumes, de remédios e vidros, contas e pérolas, baixelas e cristais, contribuindo para o aparecimento das lentes e óculos ou para diversas composições cristalinas. E não se esgotou pela norma, subverteu-a, traduzindo-se no aparato dos lustres dos salões reais, da nobreza e do clero. A sua residência, por exemplo, tinha um lustre para velas. E nas lanternas das profissões e romarias, ou na iluminação a azeite ou cera, que as cidades começavam a promover em Lisboa desde o tempo de Pinamanique. O modelo de organização dos Stephens permitiu-lhe fazer um organograma dos serviços industriais da fábrica maranhense, o qual é um dos primeiros exemplos da história da indústria portuguesa. Na organização industrial, os Stephens têm um papel relevante na eleição do conceito de produtividade industrial, que na altura não se conhecia, não era conhecido em Portugal, nem no resto da Europa, exceção feita à pátria da Revolução Industrial Britânica. Na sua biblioteca constava o ensaio sobre a riqueza das nações de Adam Smith, numa das primeiras edições publicadas na Inglaterra. Stephens começou a transformar os artífices vidreiros num escola de operários manufatureiros, integrados no espírito da empresa, contratando-os com salários justos, definindo horários de trabalho, seguindo um velho modelo beneditino, mas substituindo as orações pelo lazer. Curiosamente, é um aspecto interessante. Criando um código de disciplina fabril, para o qual se montou um sistema de relógio mecânico, e um sino de início e encerramento diário da jornada laboral. E introduzindo um traje de trabalho, de modo a uniformizar as regras e as hierarquias internas nas relações de trabalho e no processo de produção. Por outro lado, o seu conceito de produtividade andava associado à noção de bem-estar dos seus operários. E se é verdade que os Stephens eram beneméritos e distribuíam algumas esmolas pelos vidreiros e suas famílias em certas circunstâncias e crises, há que atender também a outros valores próprios da época que não radicam tanto na caridade. Aliás, mais forte no período das trágicas consequências da invasão de Macena, entre outubro de 1810 e março de 1811. Mas sim na ideia de que um operário é tanto melhor trabalhador quanto menos lhe faltar dos alimentos e o lazer. É um aspecto muito curioso. O conceito de bem-estar passou a estar ativo numa terra sem nada, e onde nada acontecia, a não ser por via dos elos criados entre a fábrica e a comunidade de vidreiros em crescimento desde a década de 1770 e entre a fábrica e o universo de fornecedores de lenha e madeiras do pinhal, estes últimos indispensáveis para a energia dos fornos e para o fabrico das caixas, indispensáveis para o transporte dos vidros, que os almocoreves distribuíam pelo país com o benefício de 3%. A fábrica era, entre 1769 e 1807, um centro de trabalho e progresso social. Aliás, único. E Guilherme Stephens, como o seu irmão João Diogo, perceberam isso porque entenderam que o modelo manufatureiro constituía um monopólio e esse monopólio era o aspecto mais importante do protecionismo estatal. E se a sua real fábrica é o modelo de manufatura ideal, entre aspas, compete-lhes, como empresários, fomentarem a económica, social e culturalmente o lugar onde a fábrica for montada e autorizada.
Isto é um aspecto muito relevante e que vai marcar toda a história da Marinha Grande. E é neste singelo ponto que se inicia a identidade do vidro com o lugar, cujas memórias importa reter, reavaliar, estudar, proteger e valorizar. Repare-se que, naquela altura, no lugar da Marinha havia apenas a paróquia, um pequeno centro religioso do catolicismo tridentino, que servia a uma série de lugares vizinhos, cujos topónimos, muitos deles ainda sobrevivem. Não havia escolas, e os Stephens criaram-nas na Marinha Grande e em Lisboa. Em Lisboa, por razões de que eram controladas para fazer o desenho, não é? Mais diretamente. E esta para o desenho dos lavores do vidro, onde aprendiam filhos mais habilidosos dos vidreiros da fábrica, portanto, real. Naquele lugar não havia açougue, numa altura em que a dieta alimentar dos trabalhadores mudava para o consumo da carne. Pois bem, criou-se facilitando a vida aos marinhenses e ajudando-os à melhor nutrição. Senhores de novos métodos de cultura agrícola, os Stephens também contribuíram para a disseminação e o consumo de produtos hortícolas e frutícolas, alguns desconhecidos, naquele tempo em Portugal, como a alface, por exemplo. Aliás, o amém das propriedades da herdade da Malta e Casal da Lebre, que fazem hoje parte do espectro urbano da Marinha Grande, assim como a lavoura desenvolvida no interior da fábrica de vidros, foi imitada pelos lavradores da região, alterando-se desde essa altura os trens de lavoura, a criação de gado bovino e os sistemas de banho por via de uma agricultura renovada e agronómica, como se Marinha Grande fosse a Nova Inglaterra. Não havia também farmácia. Montou-se uma botica e contrariou-se um cirurgião. Na fábrica começou a funcionar um sistema de mutualidade à doença dos operários. E passou também a haver uma assistência na velhice, instituindo-se um plano de reformas, de certo modo original e generoso. Também as estradas eram impraticáveis e contribuíram para a perda de vidros transportados em carros de bois. Pois bem, ainda neste ponto, Guilherme Stephens patrocina à sua custa, como senhor do lugar, a construção de uma estrada entre a fábrica de vidros e o lugar de Carvalhos, para ligar a fábrica à Estrada Real, entre Leiria e Lisboa, uma exceção rodoviária daquele tempo, construída com um novo método. Durante anos, a nova via marinhense chamou-se a Estrada do Guilherme. Como o número de tabernas punham em causa o trabalho, a vida e a passividade do lugar, Guilherme Stephens conseguiu regular o número de tabernas que deviam existir. Regular é um direito municipal, não é? Muito interessante. Uma apenas para toda a comunidade, com horário pré-determinado, fiscalizada quanto à qualidade dos vinhos e impondo a venda a dinheiro, não a crédito. Depois, o apego à cultura fez da fábrica um espaço de arte, de música, de dança, de teatro e de ópera. Estamos muito longe de saber o que foi apresentado nos salões da residência da fábrica ou na casa de ópera e do teatro. Sabemos que teve lá a representação de Voltaire, muito na moda. Mas o mais importante de tudo é que chamou os operários a participarem na vida cultural da comunidade vidreira, os quais aprenderam música e canto e as artes cênicas, desde a tragédia à comédia e ao canto lírico. Imaginem, pois, as origens da vida cultural da Marinha Grande a partir deste momento. O associativismo em geral. Em 1780, pelo Alvará Mariano de 24 de dezembro, a fábrica de vidros da Marinha Grande atingiram um alto significado político no espectro económico do Estado absoluto, como uma das melhores obras da indústria setecentista do país, colocado ao serviço da economia portuguesa pelos Stephens, ingleses de nação, anglicanos de religião. Este alvará revela, contudo, que ambos estavam amedrontados com uma eventual derrapagem dos seus negócios devido à concorrência dos vidros estrangeiros à venda no país. Esta situação criara a ansiedade de uma eventual falência, à perda do capital fixo e do capital variável, como então se dizia já. Isto é uma coisa interessante, como então se dizia já. Por essa razão, a Rainha Maria I autoriza a criação de um vínculo territorial entre os donos e a fábrica, que aqueles tinham feito progredir,
Era como se fosse a instituição de um morgado, que podia passar de pais para filhos durante várias gerações, algo que se encontrava interdito a súbitos estrangeiros. Este privilégio constitui uma defesa dos proprietários e um processo de continuação da manufatura ideal, que continuava a receber novos e constantes benefícios. Desde 1770, a fábrica recebera novos edifícios à volta de vários pátios. Hoje conhece-se já o nome dos pátios do tempo de John Beer. A residência dos Stephens era como se fosse um palácio da nobreza local, embora eles fossem burgueses. Verdadeiramente, do seu interior existiam várias fábricas, algumas que chegaram até nós, enquanto outras desapareceram. Duas delas eram completas e muito importantes. Eram as das vidraças e do cristal. Desta última dispomos de desenhos e de um sistema de ventilação de que Guilherme Stephens se vangloriava de não existir semelhante na Europa e que garantia que os operários trabalhassem também nos meses de verão, coisa que não se fazia até aí. Nos meses de verão não se trabalhava na fábrica de vidros. Dado que o calor dos fornos tornava-se mais suportável. Depois havia ainda a fábrica de espelhos e de vidraça de olho de boi e a oficina das pérolas de vidro, então muito em voga, sobre as quais só agora se começa a saber mais qualquer coisa. A olaria, altamente complexa, funcionava como se fosse uma fábrica interna, não apenas para a produção dos potes de fusão do vidro, mas para o fabrico de materiais de construção, dos fornos e dos edifícios. Para isso havia um forno de cerâmica. E, segundo defendemos, das próprias habitações, dos vidreiros, para o qual ele fornecia os tijolos. Havia ainda uma fábrica de caixas de madeira para a embalagem do vidro, além de uma dezena de pequenas oficinas. E, porventura, agora já estão a perceber o que é este complexo. Isto é um complexo, não é? E não é apenas uma fábrica, é um complexo industrial, manufatureiro. Aconteceu que os irmãos da empresa, Guilherme e Diogo Stephens, que era o nome da empresa que corria, não tiveram descendência. Aproximando-se o dia da morte, João Diogo Stephens, que vivia em Portugal há mais de 50 anos, mandou colocar no seu testamento a sua vontade expressa, pela qual legava à nação portuguesa e ao povo da Marinha Grande todas as suas propriedades e a fábrica de vidros, isto é, o capital fixo, esperando que, abre aspas, a prosperidade, a estabilidade e a permanência acompanhem a útil e bela fábrica a benefício da Marinha Grande, em particular, e da utilidade do país em geral. Este legado esteve na gênese da vila, do município e da cidade da Marinha Grande, constituindo um dos pontos mais marcantes do seu processo industrial, histórico e patrimonial. Fundou a memória e a identidade do lugar e contribuiu para a dinâmica social, política e cultural que se plasmou no seu território. Entre 1827 e 1919, o Estado interpretou o legado dos Stephens, decidindo, a seu bel prazer, de acordo com as regras dos bens nacionais. Concedeu a exploração da fábrica a eventuais interessados mediante um contrato temporário, uma renda estipulada, um conjunto de privilégios e regras estabelecidas. O modelo de proteção estatal permitiu manter em equilíbrio os interesses da Marinha Grande, a situação de emprego da sua população vidreira e a economia do país, apesar dos inúmeros problemas ocorridos devido às más gestões do legado industrial durante os 5 contratos principais. Contudo, nos intervalos das concessões, onde predominava a burocracia dos concursos públicos, os vidreiros da Marinha Grande, que não podiam sobreviver sem trabalhar, reivindicavam a seu favor o legado e exigiam o pagamento dos salários ao Estado ou, vejam bem também, aceitavam contrariados trabalhos intercalares nas matas nacionais com receio da miséria, sistema que na generalidade, melhor ou pior, acabou por ser atendido.
Entre 1919 e 1992, o Estado português iniciou um processo de administração direta da fábrica, com diferentes fases e modelos. Depois do modelo socializante dos anos loucos, dos loucos anos 20 de 1900, seguiu-se o modelo mais autoritário durante a ditadura militar ou corporativo durante o Estado Novo. Em 1954, no âmbito de uma reorientação da economia industrial do Estado Novo pós-Plano Marshall, surge a FEIS, Fábrica Escola Irmãos Stephens. A experimentação de um modelo de empreendimento parecia querer resolver o funcionamento da unidade vidreira da Marinha Grande. Criava-se a unidade industrial atenta à formação do vidreiro, num sentido cooperativo e culturalmente interessada na mudança do sector da cristalaria, prevendo-se a criação de um Museu do Vidro associado e de uma loja de venda da produção fabril que se chegaram a ter até a plasmar em carta. Mas não foi isso que aconteceu. A visão dos interesses do Estado não era a ótica da nação, nem o horizonte da Marinha Grande. A fábrica ficou na alçada do Instituto Nacional de Investigação Industrial, entre 1967 e 1977, contribuiu para a sua reorganização administrativa, comercial e fabril, o qual não conseguiu resolver, não importa agora os motivos, que serão explicados na devida altura, o paradigma que se anunciara em 1954. Datam dessa altura, contudo, várias iniciativas que começam a cautelar o património cultural vinculado à herança dos Stephens, entre 1967 e 1989. Contudo, com exceção da classificação da residência de Guilherme Stephens, tudo ficou adiado até 1994. A perspectiva da adesão de Portugal à CEE determinou a criação de uma empresa pública de cristalaria entre 1977 e 1991. Que importava modernizar e otimizar no quadro de uma economia de mercado livre. As sucessivas dificuldades de gestão e o contexto das políticas industriais do Estado Democrático em adesão à CEE, 1986, acrescido da constante aumento da dívida de funcionamento e da oposição governativa para suportar constantes injeções financeiras para manter a FEIS a laborar, levaram à privatização da empresa pública, com o objetivo de se proceder ao seu encerramento e liquidação, como logo, de imediato, à alienação dos ativos económicos associados ao complexo industrial da FEIS. Em 1992, a FEIS fecha as suas portas e o Governo procede à separação entre o património histórico-cultural e a unidade industrial da ex-FEIS, que pôs à venda em concurso público. Esta unidade é adquirida por uma empresa, a empresa de George Mortensen, cuja efêmera duração constituiu um novo drama da prolongada crise vidreira marinhense. O município da Marinha Grande teve de manter uma longa luta com o Estado para reivindicar a herança cultural dos Stephens. Isto é importante dizê-lo. Verdadeiramente, a fábrica era o Castelo de Leiria, ou o Mosteiro de Alcobaça da Marinha Grande, ou a Torre de Belém de Lisboa. Aquilo que dava corpo à sua história e a reivindicava e vindicava ou vinculava à indústria e à arte do vidro como uma das expressões mais autênticas do seu território e urbanismo. Entre 1994 e 2000, o Estado cede o património da Stephens à Marinha Grande e o município entrega os valores históricos, arquitetónicos, artísticos e culturais à cidade, num processo de integração urbana, assumindo a titularidade do capital do vidro. A cedência dos bens foi a título definitivo, incluindo a propriedade da cerca, que pertencer à Segurança Social. Contudo, a parte privatizada, que também pertencia genuinamente ao legado dos Stephens, continuou a ser uma espinha na gestão municipal. A reivindicação municipal dessa herança determinou a aquisição da unidade privada que o poder político, contra a vontade da Marinha Grande, tinha alienado injustificadamente só para cobrir as más gestões do património do Estado. A cristalaria, isto é tudo baseado atualmente em documentos. A cristalaria da última fase da história industrial da FEIS desde 2018, pertença do município.
Reposta a unidade da antiga quinta morada da Real Fábrica de Vidros, é necessário ver mais longe agora. Primeiro, importa derrubar um muro que divide o espaço público do espaço privado e materializar e potenciar a vivência do novo património e das suas plasticidades técnicas e arquitetónicas. Depois, é necessário olhar a herança de modo global e integrado, para proceder ao verdadeiro resgate do bem cultural, em toda a sua dimensão, autenticidade e valor, sem qualquer dúvida, como território a programar e a planear para o futuro. Impõe-se, desde já, recolocar o vidro na rota da indústria marinhense e promover a sua cultura em Portugal. Olhá-lo nas suas várias dimensões, enquanto património histórico, arquitetónico e artístico, de novo como património industrial, pelas suas vertentes futuras, e ainda como património social e fator de desenvolvimento integrado. Chama-se a vossa atenção para o facto de ser indispensável conferir-lhe de novo, de modo renovado, um significado internacional. Não basta apenas ser local, nem só nacional. Ligando às rotas europeias do vidro, aos museus vidreiros de renome universal, à própria indústria que importa ver nascer no Ano Internacional do Vidro, e convocando para este desígnio vidreiros, artesãos, artistas, escolas, investigadores, conservadores, empresários, técnicos, políticos, sindicatos, associações, reforçando tudo aquilo que já se alcançou, mas que importa redefinir para a inteligência das novas metas na era da globalização. Tenho dito. Depois desta notável lição de sapiência do Dr. Jorge Custódio, chamo ao palco o Sr. Presidente da Câmara, Aurélio Ferreira, para entregar a lembrança do município ao professor. Ao longo da nossa história, muitos foram os que investiram com dedicação e trabalho no desenvolvimento deste concelho. O dia que hoje assinalamos é especialmente dedicado aos cidadãos desta terra, que fizeram crescer e a tornaram uma referência nos diversos contextos locais, nacionais e internacionais. O reconhecimento do mérito deve ser uma prioridade e é, antes de mais, um ato de justiça, que reforça os laços da Marinha Grande como comunidade inclusiva e que valoriza o esforço coletivo e individual. Simbolicamente, esta cerimónia pretende homenagear o mérito dos diferentes agentes nas áreas da cultura, educação, economia, social, desporto, científico e humanitário, assim como atribuir a Medalha de Honra Municipal. Com este propósito, iremos iniciar a atribuição das Medalhas de Mérito Municipal nas diferentes áreas. As individualidades e entidades hoje agraciadas com Medalha de Mérito Municipal, seja esse o seu entendimento, estão convidados a usar da palavra. Medalha Municipal de Mérito Social. Foi presidente da Associação Há de Ser 2 e PSS, onde desempenhou funções durante vários anos, como membro dos corpos sociais. Tomou posse como presidente da direção pela primeira vez em 2002, a quando da transformação da Associação da Há de Ser em Instituição Particular de Solidariedade Social, passando a designar-se na altura por Há de Ser 2. Eleita por mandatos sucessivos até ao passado dia 21 de março de 2022, prefazendo 20 anos de presidência desta instituição. Sob a sua presidência, a Associação firmou o seu trabalho na área social, dedicando-se a todas as faixas etárias em diferentes projetos e respostas sociais dirigidas à comunidade, nomeadamente o Centro de Acolhimento Temporário Girassol, o Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências,
as salas de estudo, o Nosso Mundo e a equipa local de intervenção precoce. Incentivou ainda a educação e a formação de adultos através de cursos profissionais que, em simultâneo, conferiram a certificação escolar dos que terminavam este percurso. Com ela, desenvolveu-se o projeto Féminis, primeiro projeto no Concelho da Marinha Grande, promotora da igualdade de género e de oportunidades para as mulheres, numa lógica de conciliação da vida familiar e vida profissional. Em 2009, aceitou o desafio proposto pelo município da Marinha Grande para promover o Contrato Local de Desenvolvimento Social no concelho, em parceria com a Associação de Promoção Social Jardim dos Pequeninos, Instituto da Segurança Social. Em 2004, criou o projeto Joia, a tertúlia dos anos de ouro, tendo dinamizado esta atividade pessoalmente até março de 2020, parando apenas por força das circunstâncias pandémicas do país. Através dela, a Marinha Grande conheceu a primeira atividade cultural sénior destinada à troca de saberes e conhecimentos entre a população não ativa do concelho, sempre com convidados voluntários e na perspectiva de que o conhecimento e a cultura não têm idade, quer para aprender, quer para partilhar. Paralelamente, nasceu o coro da tertúlia dos anos de ouro, ainda em atividade, até aos dias de hoje. Representou a associação sempre com grande dignidade e de sentido de missão de deixar um mundo melhor, tal como é o exemplo da mensagem por si criada e que define a missão pela instituição até aos dias de hoje. No seu percurso, destaca-se ainda todo o papel desempenhado na educação como docente da Escola Secundária Calazans Duarte. O município homenageia, a título póstumo, Leonília Rijo Martinho, a professora Lili, como todos a conhecemos, com a Medalha de Mérito Social. Para receber esta medalha, na impossibilidade da presença do seu marido, António Rijo, chama ao palco Maria Domingos, diretora técnica da ADCER 2. Chama ao palco, peço ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Aníbal Curto Ribeiro, que se junte para a entrega desta distinção. Muito bom dia. Na impossibilidade realmente da família da doutora Lili, é sempre a nossa doutora Lili, está presente, partilho convosco umas palavras escritas por ela há muitos anos, há 20 anos, que definiu no fundo a missão da associação até aos dias de hoje e que nós temos o compromisso de levar mais além esta missão. Desculpem, mas isto é tudo muito recente e há muita emoção por aqui. Ela dizia, já há 20 anos, e aquilo que vos vou ler é realmente a missão da associação. Afirmamos-nos como uma instituição aberta à solidariedade dos grupos sociais mais desfavorecidos e que, portanto, não têm suporte socioeconómico que promovam o seu bem-estar e inserção social. Procuramos que as oportunidades sejam um fator de desenvolvimento dessas estruturas a quem damos apoio diversificado. A todos, de igual modo, prestamos um serviço. Assim julgamos com convicção de que temos de desbater as desigualdades e encaminhá-los para uma vida com mais harmonia rumo ao seu desenvolvimento integral. A ociosidade preocupa-nos e assim procuramos atividades alternativas que respondam às várias exigências daqueles que nos procuram e acolhemos. Crianças acabadas de nascer, na sua infância, em idade escolar, jovens já no mundo do trabalho, cidadãos desempregados e cidadãos mais velhos são o nosso vasto mundo de atuação. A todos procuramos dar resposta às suas necessidades sempre numa perspectiva de humanização e compreensão afetiva e efetiva. Pensando estar a percorrer o caminho certo, abrindo as estradas do futuro e dando esperança àqueles que nele já não queiram quase acreditar. E assim, desejamos que não hajam meninos tristes,
porque para cada um deles tem de haver um raio de sol. Não deverá haver jovens sem rumo, não haverá irmãos mais velhos perdidos na solidão, porque a todos eles procuraremos oferecer-lhes o calor da cultura da fraternidade. Ouvimos assim, e ela acreditava muito nisto, os sinais dos que em nós acreditam. Esta foi a missão dela e é a nossa missão. Muito obrigada. Medalha Municipal de Mérito Educativo. Tem tido uma dedicação ímpar no agrupamento em apreço, desenvolvendo um projeto educativo que tornou o agrupamento distinto, criou várias ofertas formativas e projetos inovadores, fazendo dele um contexto escolar que se torna atrativo para crianças e jovens, captando um número elevado de alunos nos últimos anos. Com bacharelato em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, profissionalização em exercício, curso de qualificação em Ciências da Educação pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, licenciatura em Educação, especialização em Organização e Desenvolvimento Curricular na Escola Superior de Educação de Leiria, dissertação subordinada ao tema Cursos de Educação-Formação, uma estratégia de certificação e qualificação de jovens, orientada pelo professor Dr. Domingos Fernandes, mestrado em Ciências de Educação, área de especialização em Teoria e Desenvolvimento Curricular pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, curso de formação avançada que integra o Programa Doutoral em Ciências da Educação na especialidade de Administração Educacional pela Faculdade de Psicologia e Ciências na Educação na Universidade de Lisboa. Professor do quadro do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, Grupo 530 do Agrupamento de Escolas Marinha Grande de Poente e com 33 anos de serviço, em exercício de funções na Escola Secundária Engenheiro Calazans Duarte, desde o ano letivo 88-89. Desde 2 de julho de 2014, que é o diretor do Agrupamento de Escolas Marinha Grande de Poente, tendo sido também presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas da Marinha Grande de Poente, diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas Leirimar, em regime de substituição, e diretor da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte, antes desta ser agrupada. Foi ainda presidente do Conselho Administrativo e do Conselho Geral Transitório da Escola Secundária Calazans Duarte, bem como coordenador do projeto Um Dia na Prisão e Um Dia na Escola, em parceria com o Estabelecimento Prisional de Leiria. Este projeto deu lugar à realização de 3 edições de reportagem especial emitidas pela SIC. Em 2005, 2007 e 2009, foi comissário das 10ª, 11ª e 12ª Semanas de Educação e Juventude do Conselho da Marinha Grande. Foi coordenador do Departamento de Educação e Formação Profissional e membro do Conselho Pedagógico da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte, entre muitas outras funções que exerceu em todo o seu percurso profissional. Realizou inúmeras comunicações, palestras e mesas redondas em seminários, congressos, jornadas e fóruns no âmbito do ensino profissional, organização e gestão escolar, inovação pedagógica e autonomia e flexibilidade curricular a convite de diversas entidades, centros de formação, Direção-Geral da Educação, DGEST e algumas faculdades do Porto, Leiria e Lisboa. Por todo o seu envolvimento e dedicação prestados à educação do Conselho, em particular ao trabalho dedicado ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande de Poente, como diretor, e pelo facto de se constituir uma referência na educação, levando o nome do município aos diversos contextos educativos do país. O município homenageia Cesário António Gonçalves da Silva com a Medalha Municipal de Mérito Educativo. Para entregar esta medalha, solicito a presença da Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro.
Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os Srs. Presidentes de Junta, as demais entidades, e dizer-vos que, em primeiro lugar, a palavra que me surge neste momento é obrigado, gratidão e, sobretudo, reconhecimento por a terra que me acolheu há quase 34 anos. Eu cheguei à Marinha em 26 de setembro de 1988 e tenho desenvolvido a minha atividade profissional lá. Este mérito que me é entregue a mim a título individual é sobretudo o mérito da educação, é um mérito que trouxe a todos nós, com o 25 de Abril, o processo de sermos mais e melhores cidadãos, com melhores qualificações e com melhores níveis de educação. Mas é sobretudo também dizer que, para além da educação, é o mérito, e esta medalha ficará no agrupamento, porque faz sentido isso, é o mérito da comunidade que represento, dos alunos, em primeiro lugar, e das crianças e dos adultos que fazem formação connosco, dos pais e das famílias que confiam em nós, dos professores que têm um trabalho excepcional e, sobretudo, de grande empenhamento e comprometimento, dos funcionários, não docentes, assistentes técnicos, assistentes operacionais e técnicos superiores, que em cada dia conseguem ajudar-nos a ultrapassar as dificuldades. E, para além desta minha comunidade, que é a que represento, deixar aqui também expresso que, de forma mais alargada, estendo esta medalha, estendo este reconhecimento ao trabalho que temos vindo a fazer na educação na Marinha Grande, aos outros agrupamentos, neste caso ao agrupamento Nascente e a Vieira de Leiria. E dizer-vos que a educação, nos dias de hoje, só faz sentido se ela for verdadeiramente inclusiva, se ela for verdadeiramente promotora, sobretudo daquilo que todos nós aspiramos, que é ser justa socialmente e permitir que todos possam aceder àquilo a que têm direito, porque a educação é, sem dúvida, um direito, mas é também o direito não só à educação, mas a uma educação que todos nós queremos cada vez mais, com melhor qualidade. É isso que todos nós fazemos diariamente, é por isso que continuo a acreditar e por isso a única palavra que me resta dizer aqui, pegando um pouco nos valores do desporto, porque são fundamentais e porque o agrupamento também tem a bandeira da ética desportiva, que são valores como a diversidade, o respeito, o comprometimento, o autocontrole, a amizade, mas sobretudo isto, respeito, respeito, respeito. Muito obrigado. Medalha Municipal de Mérito Cultural. Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, possui o curso de formação de atores pelas Oficinas de Teatro de Lisboa. Na área do teatro, até ao momento, foram muitas as suas participações em peças de teatro, como Peregrinação, Que Dia Tão Estúpido, Um Dia Inesquecível, Agosto, A Relíquia e Merlin, Meu Amor, todas sob a encenação de Maria de Seu Guerra. O Trombone, com a encenação de Maria Henrique, os melhores sketches dos Monty Python, O Chato, Deixa-me Rir, O Jantar de Idiotas, com a encenação do saudoso António Feio, Os Reis da Comédia, encenação Adriano Luz, Teatro Tivoli BBVA, Caveman, Mim Caçar, Tu Colher, com a encenação de António Pires, A Fuga, Apanhados na Rede, encenação de António Feio e Fernando Gomes, Os Idiotas, encenado por Sónia Aragão, Casino do Estoril, Digressão Caveman, Teatro do Bairro, Noivo por Acaso, encenado por Henrique Dias, Teatro Vilaré, Dois Homens Completamente Nus, encenado por Tiago Guedes, O Deus da Carnificina, encenação a cargo de Diogo Infante, A Pior Comédia do Mundo, encenado por Fernando Gomes, Sincera, Mente, stand-up comedy, e Perfeitos Desconhecidos, encenado por Pedro Penin. Em televisão, o nosso ator Jorge Morato
passou por todos os canais portugueses em programas como Residencial Tejo, O Último Natal 2, Noites Marcianas, Às 2x3, Não Há Pai, Levanta-te e Ri, Tudo Sobre, Sete Vidas, Aqui Não Há Quem Viva, Jura, Floribela, Liberdade 21, Laços de Sangue, Maternidade, Viver é Fácil, Velhos Amigos, Gosto Disto, Hotel 5 Estrelas, Feitos ao Bife, Bem-vindo a Beirais, Donos Disto Tudo, País Irmão, Desliga a Televisão, A Minha Vida e Por Ti. Ele distingue-se pelo profissionalismo e sucesso na área da representação, não só no teatro, como na televisão, nos variadíssimos espetáculos e programas onde tem entrado. O município homenageia Jorge Amadeu Vieira Morato com a Medalha Municipal de Mérito Cultural. Para receber esta medalha, na impossibilidade da presença do ator Jorge Morato, chama ao palco a sua irmã, a senhora Catarina Morato, e para entregar esta medalha solicita a presença do senhor vereador João Brito. Então, o meu irmão escreveu umas palavras para eu dizer por ele. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores e presidentes de junta, senhoras e senhores aqui presentes. Bom dia. À hora que a minha querida irmã Catarina vos lê estas palavras, estarei em gravações em exterior, pelo que me é completamente impossível dizer-se presencialmente obrigado. Obrigado pela atribuição desta medalha de mérito cultural, que muito me honra e honra também os meus queridos pai e mãe, que tantos sacrifícios fizeram para que eu pudesse seguir e conquistar o meu sonho de ser ator. Tantas vezes passei por esta mesma praça Stephens, em direção ao teatro, para a matinê de domingo, a imaginar-me ator numa peça ou num filme. Passados tantos anos, pude por 2 vezes concretizar esse sonho ao pisar o palco desse mesmo teatro, mas infelizmente nem todos os marinhenses puderam assistir aos espetáculos. Sabemos que a cultura no nosso país, por herança de uma ausência de fomento da mesma durante a vigência do Estado Novo, é sempre a menos valorizada, a menos empoderada, a mais esquecida das políticas e disciplinas. Lanço então aqui um desafio a este Executivo, o lançamento da primeira pedra de um centro de artes e espetáculos que possa acolher um maior público e rivalizar com os existentes noutras cidades, que possa acolher companhias teatrais, de dança, música, enfim, ser um farol e um marco de interesse cultural, que possa provar que a cultura é rentável a médio e longo prazo. Marinha Grande não é grande só de nome, é grande pela sua gente. Nunca escondi o orgulho que tenho em ser desta terra de valores altos, de trabalho, de contestação, de acolhimento de outras gentes que vêm em busca de uma vida melhor. É um desafio e por isso não é fácil. Se fosse fácil, estariam cá outros, como eu costumo dizer nos projetos em que me envolvo. Contem então comigo para ajudar nesta demanda. Obrigado mais uma vez. Viva a Marinha Grande. Medalha Municipal de Mérito Científico. Licenciada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, obteve o doutoramento na área de estudo de Medicina, área de especialização de Biomedicina pela Universidade Nova de Lisboa. Possui o grau de Mestre em Administração de Negócios pelas Universidades Católica e Nova. Em termos de experiência profissional, foi colaboradora do Registro Oncológico Regional do Sul,
Monitora e assistente convidada na área da genética, oncologia e toxicologia humana na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e bolseira de investigação da Weill Medical College of Cornell University, em Nova Iorque. Realizou o internato médico em Oncologia Médica no IPO de Lisboa e completou, obtendo o grau de especialista de Oncologia Médica. Foi posteriormente médico oncologista na Unidade de Cancro Digestivo e na Unidade de Cancro da Mama no Centro Clínico Champalimau, em Lisboa. Iniciou o seu percurso na indústria farmacêutica como Medical Advisor na Novartis, Portugal, e posteriormente assumiu responsabilidades na área do cancro da mama enquanto diretora médica para a região Europa. Ainda na Novartis, liderou o departamento médico da Novartis Oncologia em Portugal como Oncology Medical Affairs Head. Atualmente é diretora médica e regulamentar da AstraZeneca Portugal. É também autora de diversas publicações locais e internacionais. O município homenageia Maria do Rosário Gomes André com a Medalha Municipal de Mérito Científico. Para receber esta medalha, chama ao palco o seu irmão, Sr. Rui André. Para entregar esta medalha, solicita a presença da Sra. Vereadora Ana Laura Baridó. Só queria agradecer à nossa cidade de Marinha Grande, em nome da minha irmã. Obrigado. Medalha Municipal de Mérito Desportivo. Iniciou a sua caminhada no desporto no Sport Operário Marinhense aos 16 anos de idade, pelas mãos do treinador Cláudio Sousa, e foi nas praias de São Pedro de Moel e Vieira de Leiria que as suas primeiras jogatanas de voleibol foram dadas, participando nos torneios de voleibol de praia. A partir daí, seguiu-se o caminho das seleções nacionais e clubes como Esmoriz, Vitória Sport Clube, Castelo da Maia e até aos dias de hoje no Sport Lisboa e Benfica. Internacionalmente, não temos todos os mesmos gostos. Internacionalmente, representou a Cisla e Treviso, de destacar as mais de 100 internacionalizações pela Seleção Nacional Sénior Masculina de Voleibol, salientando-se o 8º lugar alcançado no Campeonato do Mundo de Voleibol. Alcançado no Campeonato do Mundo de Voleibol e 3 participações nos Campeonatos da Europa. Participou ainda no Campeonato Nacional Italiano de Voleibol, numa Copa Itália, numa Supertaça Italiana, em 8 Campeonatos Nacionais Séniores de Voleibol de Portugal, em 9 Taças de Portugal e 10 Supertaças de Portugal. Desde o ano 2020 que é diretor do Internato de Medicina Geral e Familiar Loures Odivelas e desde 2016 que é médico especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Gênesis e Travessa da Saúde. O município homenageia Hugo Fernandes Lucas Gaspar com a Medalha Municipal de Mérito Desportivo. Para entregar esta medalha, solicito a presença do Sr. Vereador António Fragoso. Vamos aqui à praxe de levantar o microfone. Acontece. Bem, antes de mais sinto-me um pouco envergonhado porque já tivemos aqui belos discursos, belas prosas e certamente teremos muitos mais. Agradecer ao nosso Presidente da Câmara Nacional da Marinha Grande e todos os seus colaboradores, aos municípios que aqui estão presentes. É uma grande honra para mim. Gostaria de dar os parabéns por esta iniciativa, que continuem, que valorizem tudo aquilo que é feito aqui no nosso município e nas nossas freguesias. Sem dúvida nenhuma é importante valorizar
todos os momentos e tudo aquilo que se faz de bem aqui na nossa sociedade. Agradecer à minha mãe, que representa aqui os meus familiares, porque sem eles, sem dúvida nenhuma, que não estaria aqui. E deixar presente, sem dúvida nenhuma, que eu prezo muito o desporto e a saúde, como veem, faço as duas coisas na vida, e que acho que são dois grandes pilares para o desenvolvimento da nossa sociedade, dos nossos jovens, e que continuem a apostar, porque sem dúvida nenhuma construiremos pessoas melhores apostando nestas duas vertentes que eu represento, e estarei sempre disponível aqui ao município, à minha freguesia, para todas as atividades que queiram, apesar de estar um bocadinho mais longe hoje em dia. Já sei que não reúno os gostos clubísticos, ainda para mais aqui numa zona em que há bastantes sportinguistas, não é? Eu sei. Mas estarei sempre aqui ao vosso serviço também para tudo aquilo que necessitem futuramente. Obrigado e agradecer mais uma vez esta distinção. Medalha Municipal de Mérito Económico. O mérito económico será entregue a duas personalidades desta área. Doutorada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, em outubro de 1986, licenciada em Economia pelo ISCTE, em junho de 78, e foi investigador na London School of Economics, em 84 e 85. Foi docente na Faculdade de Economia durante 23 anos, tendo sido presidente do Conselho de Administração da Nova Fórum durante 3 anos e diretor de estudos na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa durante 4 anos. Foi presidente e membro da direção do Conselho Pedagógico da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e membro do Senado da Universidade Nova de Lisboa durante 4 anos. Efetuou conferências académicas nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Dinamarca e Suécia, além de Portugal. Foi membro da American Economic Association e da European Economic Association. Publicou vários artigos sobre diversas temáticas. No âmbito da empresa Santos Barosa, a indústria vidreira e a Marinha Grande, José Pedro Barosa tem ligação familiar à indústria vidreira na Marinha Grande desde o seu início. Dado ter 2 antepassados diretos que foram mestres vidreiros e que vieram com John Beer desde Coina para a Marinha Grande. Daí para cá teve antepassados diretos, em todas as gerações, ligados à indústria vidreira da Marinha Grande, provenientes de vários ramos familiares. Foi gerente, presidente da direção e presidente do Conselho de Administração da Santos Barosa e Companhia Limitada e da Santos Barosa Vidros S.A. durante 30 anos, tendo sido também representante da Santos Barosa Vidros S.A. na Federação Europeia de Vidro de Embalagem. Foi membro e presidente a título pessoal do grupo European Glass Manufacturers e promoveu a organização do Museu Santos Barosa, dedicado à fabricação do vidro na Marinha Grande. O município homenageia José Pedro Barosa com a Medalha Municipal de Mérito Económico. Para entregar esta medalha, solicito a presença do Sr. Presidente Aurélio Ferreira. Também não estava propriamente preparado para vos dirigir algumas palavras, porque o Sr. Presidente, quando falou comigo, me disse: vai ser uma organização, uma coisa muito singela, eu não sei o que mais. E pronto, eu fiquei aqui, cheguei aqui. Ou melhor, quando li no programa Sessão Solene, apanhei logo um bocadinho um susto. Mas depois, quando cheguei aqui, percebi bem, de facto, o bem fundado de ser uma sessão solene. Ora bem, eu venho aqui agradecer o reconhecimento que me é transmitido a mim, mas que eu entendo num sentido muito mais geral e muito mais coletivo. Segundo 2 dimensões. Uma foi aqui aflorada, que é, digamos assim, de natureza familiar, é o facto que eu sou a 10ª geração consecutiva
ligado ao vidro. Portanto, o mais antigo dos meus antepassados ligados ao vidro veio para Portugal em 1741, chamado pelo John Bear, mas ainda para Coina, depois veio com ele para a Marinha Grande, ele e um filho, já, que entretanto já tinha crescido quando veio da Alemanha, era criança ainda, e pronto, e a partir daí em todas as gerações, por entre cruzamentos das gerações, depois chegou a mim a décima geração. Foram responsabilidades que aqui vim a assumir, como perceberam pelas primeiras indicações ou pelas leituras que foi feita de algum resumo curricular, não foi o meu princípio de vida, digamos assim, não vou dizer o vidro, porque do vidro não é verdade. Eu, com 2 anos, acendi o primeiro forno de vidro ao colo do meu pai, que me quis levar e quis que fosse eu, dizia ele, para dar sorte, a acender um forno de vidro. Mas, enfim, vim depois muitas vezes aqui à Marinha Grande, mas, portanto, eu diria, se calhar, metade da população da Marinha Grande, mais próxima ou menos próxima, somos todos da mesma família, porque estas coisas crescem muito, parecendo que não. Isso por um lado. Por outro lado, quero homenagear todos os cidadãos da Marinha Grande, e não apenas os presentes, mas também os do passado. Porque, obviamente, não é possível cumprirem-se 10 gerações numa indústria sem haver toda uma sucessão de milhares de vidreiros, toda uma sucessão de milhares de familiares dos vidreiros, toda uma sucessão de familiares dos familiares de todas as indústrias que apoiaram o vidro. E é neste duplo sentido que eu interpreto, digamos assim, pessoalmente, e me sinto pessoalmente muito honrado e muito responsabilizado também por me estarem a conceder esta distinção, que agradeço a todas as, digamos assim, as autoridades, a todos os representantes da Marinha Grande e através dos senhores presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal e dos vereadores e isso tudo, à Marinha Grande e a todos os cidadãos da Marinha Grande. Muito obrigado. Medalha Municipal de Mérito Económico. Foi gerente, administrador e presidente da direção de algumas empresas de sucesso, tais como Ricardo Santos Galo Filho Limitada, Covina, Sevive, Grêmio N da Indústria Vidreira, AIVE, Ricardo Galo S.A., Vidral S.A. e atualmente é o presidente do Conselho de Administração da Galo Vidro S.A., Manuel Galo, frequentou os cursos de Engenharia Eletrotécnica e Gestão de Empresas e foi capitão do Exército Português em Artilharia e Administração. Publicou algumas obras nos anos de 2010, 2012, 2015, 2016, 2018 e 2021. O município homenageia Vítor Manuel de Noronha Santos Galo com a Medalha Municipal de Mérito Económico. Para receber esta medalha, chama ao palco a sua sobrinha, Teresa Galo Filipe. Para entregar esta medalha, solicita a presença do Sr. Presidente Aurélio Ferreira. Bom dia a todos os presentes. Tenho a honra de vir aqui hoje com a minha mãe receber a medalha de mérito que o meu tio deveria ter vindo receber. Com grande pena dele, não pôde vir porque testou positivo.
Eu estava com ele quando o Sr. Presidente da Câmara lhe telefonou a fazer o convite e tive a oportunidade de ver o quão sensibilizado e feliz ficou, porque foi o momento em que sentiu o reconhecimento do seu trabalho, o empenho e a visão estratégica durante todos estes anos que trouxe uma empresa familiar até à situação em que se encontra nos dias de hoje. Comentou que gostaria de dedicar este prémio a todos os familiares e colaboradores que contribuíram para o crescimento da empresa, desde a sua fundação em 1899 até aos dias de hoje, em que faz parte de um forte grupo da indústria vidreira que utiliza tecnologia de ponta com grande implementação na nossa terra, na Marinha Grande. Por último, gostaria de agradecer a todos os presentes, e em particular ao Sr. Presidente da Câmara, a honra da atribuição deste prémio em nome de Manuel Galo. Muito obrigada a todos. Medalha Municipal de Mérito Humanitário. Nasceu no sul da Ucrânia, no dia 15 de 6 de 77. Após a finalização da escola, obteve uma graduação no curso económico e finalizou os cursos de cozinha, massagem estética, costura e também de cabeleireira. Casada e mãe de 3 crianças. Por motivos familiares, mudou-se para Portugal. Desde o ano 2010 que vive na Marinha Grande, onde trabalha como voluntária com crianças ucranianas para obterem conhecimento cultural do seu país materno e desenvolverem as suas habilidades na língua materna. Também trabalhou com a Associação Azurpi. Quando deu início à guerra na Ucrânia, a 24 de 2 de 22, organizou uma associação de ucranianos intitulada Coração da Ucrânia. Na sua opinião, a guerra de hoje é uma luta que diz respeito a toda a população e cada pequeno gesto leva um passo para alcançar a vitória. E por essa razão, ela tenta fazer tudo o que for possível para ajudar os ucranianos que se encontram na Marinha Grande e os que estão lá na Ucrânia. Ela foi a grande impulsionadora do grupo de cidadãos ucranianos residentes no concelho, auto-intitulado Coração da Ucrânia, que tem coordenado as ações de angariação e bens, auxiliando ucranianos que se encontram na Ucrânia e na Polónia, bem como os recém-chegados à Marinha Grande. O município homenageia Nádia Escuro com a Medalha Municipal de Mérito Humanitário. Para entregar esta medalha, solicito a presença da Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro. Bom dia a todos. Peço desculpa por meu português não tão perfeito, mas vou tentar. Nos últimos meses, a minha vida mudou muito. Os meus valores, prioridades, sonhos. E certamente que não sou a única. Estamos a viver num tempo muito difícil, mas um tempo mesmo incrível. Pela primeira vez, o mundo está reunido em prol de uma causa comum, paz. E eu acredito que esta união e desejo de paz irá contribuir para a tão esperada vitória. Agradeço a todos aqueles que apoiaram e continuam a apoiar a Ucrânia. Esta medalha de mérito humanitário não pertence só a uma pessoa. Ela pertence a todos os portugueses, todos os marinenses e cada uma de nós que não são mostra indiferentes. Em nome da Associação Coração da Ucrânia, quero agradecer a todos. Muito obrigada. E por minha língua, дякую. Obrigada.
segue-se a atribuição da Medalha de Honra Municipal, que se destina a prestar público apreço a indivíduos e entidades por atos ou serviços considerados importantes, relevantes ou excepcionais, de onde advenham benefícios para o renome do município e seu prestígio, para a melhoria das condições de vida dos munícipes, para a honra da sua história ou para o seu desenvolvimento futuro. Vamos então conhecer o distinguido pelo município neste âmbito. Medalha Municipal de Honra do Município. Nasceu em Lisboa a 28 de abril de 1908. Veio para a Marinha Grande, onde fundou, juntamente com o irmão Aires Roque, uma fábrica de moldes. Em 1937, iniciou o fabrico de moldes para a transformação de uma matéria plástica, a bakelite, numa fábrica em Leiria. Durante a Segunda Guerra, em que este fabrico paralisou por falta de matéria-prima, fez moldes para garrafaria e cristalaria. Depois da guerra, dedicou-se inteiramente aos moldes para plástico, inaugurando em 1953 a sua nova fábrica com 320 operários. Aníbal H. Abrantes, como é mais conhecido, é, segundo outros empresários e não só, uma individualidade que representa simbolicamente o espírito empreendedor e uma marca na evolução histórica dos moldes na Marinha Grande. De referir que a fundação da Abrantes marcou o início da indústria portuguesa de moldes e tem tido, ao longo dos seus 75 anos de experiência, um papel incontornável no desenvolvimento desta. Foi nela que foram evoluindo os técnicos pioneiros desta indústria em Portugal e dela saíram diversas sociedades, grande parte das empresas e seus profissionais, sendo por isso carinhosamente apelidada por muitos de Universidade dos Moldes. O município homenageia, a título póstumo, Aníbal Henriques Abrantes com a Medalha de Honra do município pelo seu grande contributo na indústria de moldes na Marinha Grande. Para receber esta medalha, chamo ao palco o seu filho, Sr. Carlos Abrantes, e peço também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Aurélio Ferreira, que se junte para a entrega desta distinção. Bom dia a todos. Cumprimentar as entidades presentes. Tirando algumas imprecisões e algum erro aqui na fotografia que não é do meu pai, quero de qualquer modo agradecer esta homenagem que muito nos honra e que honra quem a promove, e agradecer à Câmara Municipal da Marinha Grande, na pessoa do seu Presidente. Muito obrigado. Lamentamos a situação. Nesta cerimónia, a Câmara Municipal entendeu ainda homenagear os trabalhadores do município. São eles que, ao longo da história institucional, garantem localmente a prestação de serviço público municipal e constituem-se como os principais agentes de mudança desta nobre organização instituída pelo poder local, a Câmara Municipal. Assim, iniciamos este momento com a entrega de certificados aos trabalhadores que completaram 25 anos de trabalho efetivo no município no ano de 2021, reconhecendo os bons serviços prestados com dedicação e empenho à causa pública municipal. Para entregar estes certificados, peço a presença do Sr. Presidente Aurélio Ferreira. Deste modo, chamo ao palco a trabalhadora Paula Cristina Ascenso Moreira, para quem peço uma salva de palmas.
De seguida, o trabalhador Manuel Carlos Carvalho da Fonseca. Paula, fica, se faz favor. O trabalhador Manuel Carlos Carvalho da Fonseca, para quem peço uma salva de palmas. Fica aqui só um bocadinho ao pé da gente. É ainda homenageado o trabalhador Alexandre Mesquita Carvalho Fava, que não pode estar presente nesta cerimónia. Uma salva de palmas para ele também. Uma foto. Você fica. Uma foto a você. Paulinho, dá uma foto. Vamos mais 25. Ok? O município homenageia ainda os trabalhadores que se aposentaram no ano 2021, reconhecendo os bons serviços prestados com dedicação e empenho à causa pública municipal durante o seu exercício efetivo de funções. Para entregar estas distinções, mantém-se aqui o Sr. Presidente. Assim, chama ao palco o Sr. Nuno Álvares Sapateiro Fernandes, Mário Jorge Cardoso dos Santos, Amílcar Maximiano Fernandes, Manuel José Pereira, Emília Fernandes Rigueira, José Carlos Moroso de Souza, São ainda homenageados os trabalhadores aposentados Manuel Francisco Sousa Liberato Rodrigues e Maria de Jesus Pereira Martins, que não puderam estar presentes nesta cerimónia. Obrigado a todo o município. Obrigado. Obrigado. Seguem-se as intervenções oficiais. Convida-se assim o Presidente da Assembleia Municipal da Marinha Grande, Engenheiro Aníbal Curto Ribeiro, para proferir a sua intervenção. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal e pelo convite que fez na minha pessoa à Assembleia Municipal para estar presente nesta cerimónia. Convidar especialmente o Sr. Ex-Presidente Álvaro Órfão, um prazer vê-lo nestas coisas. Muito obrigado por estar presente. Cumprimentar todos os restantes autarcas presentes, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal. Convidar para já cumprimentar todos os homenageados e os seus familiares
que muito honraram a Marinha Grande e agradecer a sua presença. Cumprimentar especialmente o Sr. Presidente Nerley, Sr. António Poças, por estar presente. Perdão, exato. Cumprimento também a representante da Nerley, da CIMRL, Alcina Costa, e cumprimentar o Sr. Jorge Custódio pela sua dissertação histórica interessante. Em primeiro lugar, quero felicitar a Câmara Municipal por, em boa hora, escolher o dia do município para homenagear individualidades que na sua vida, já extinta ou presente, se distinguiram em várias atividades e, pelo seu trabalho, engenho e arte, valorizaram e dignificaram uma comunidade que nasceu, progrediu e mudou e transformou este território, sabendo estar sempre à altura dos seus tempos e superando na maior parte das vezes. A Marinha Grande, ao longo de toda a sua história, sempre cultivou a excelência. Ao nascer junto de uma fábrica e ao crescer à volta de tantas outras, quase se pode considerar que a Marinha Grande estava predestinada a ser empreendedora e inovadora. Aproveitando a circunstância pouco comum de ter sido instalada uma indústria, a fábrica de vidros de John Beer, num local que, embora adequado, era à partida pouco provável no contexto do país, não esmoreceu e, enquanto comunidade e enquanto povo, deu continuidade a uma atividade que tem sido, ao longo dos tempos, uma das nossas maiores referências. E outras mais atividades que lhe foram seguindo, sempre sustentadas pelo empreendedorismo e pela modernidade tecnológica, que são apanágio dos marinhenses. Foram, pois, os marinhenses inteligentes, engenhosos, empreendedores e com uma boa dose de sentido de aventura que tornaram a Marinha Grande naquilo que ela é hoje. Uma terra de prestígio e uma população honrada. Ao longo do nosso percurso comum, e agora numa época mais contemporânea, depois de nos tornarmos uma realidade administrativa autónoma e independente do que no Conselho de Leiria, a que estávamos ligados, temos tido, ao longo da nossa história e nas mais diversas áreas da vida, instituições, personalidades, empresas, organizações que assumiram posições do mais relevante e reconhecido mérito, com repercussão local, divulgação nacional e internacional, que nos engrandecem e nos orgulham enquanto comunidade. São as nossas empresas de empresários astutos e empreendedores. São os nossos trabalhadores competentes que acrescentam valor e arte aos produtos. São os nossos quadros qualificados que progrediram e hoje são dos mais bem preparados do mundo no trabalho. São os nossos artistas e artesãos que ainda hoje nos honram e nos envaidecem com a beleza que o seu talento produz. São os nossos desportistas e demais representantes em diversos setores da sociedade. É a nossa comunidade escolar que é a garantia de uma formação e qualificação de méritos diversificados, de méritos verificados, qualificados e bem representados. Todos são dignos do nosso reconhecimento enquanto instituições e enquanto comunidade. Mas são, de igual modo, ou ainda mais, os nossos voluntários, os benfeitores, aqueles que de forma anónima e desinteressada ajudam a que a nossa vida e o nosso dia-a-dia sejam muito mais facilitada, muitas vezes sem que disso nos possamos aperceber. Lembro, por exemplo, o que são os membros dos órgãos sociais de IPSS, das autarquias, dos clubes e associações, dos que cuidam de idosos nos lares e das nossas crianças de tenra idade. Reconhecer o mérito e distingui-lo é um saudável imperativo de reconhecimento em qualquer sociedade, sobretudo naquilo que representa de pedagogia, a valorização e exemplo para as novas gerações e para a harmonia da comunidade. Deve, no entanto, cuidar-se para que seja uma tarefa extremamente preciosa, precisa e rigorosa,
sempre liberta de subjetividades conjunturais, de modo a precaver incompreensões ou injustiças que possam pôr em causa as suas virtudes, quer pela sua banalização, quer pela instrumentalização. Às pessoas que hoje foram aqui distinguidas e em nome da Assembleia Municipal da Marinha Grande, associo a minha homenagem e reconhecimento pelo muito que contribuíram ou ainda contribuem para longe levar o nome e a chama da Marinha Grande. E aos que ainda o fazem, que o continuem no seu dia-a-dia para que essa chama não se apague e que a Marinha Grande continue sempre uma comunidade com mais e melhores cidadãos. Que o vosso exemplo frutifique para as novas gerações. E quando nos apresentarmos pelo país e pelo mundo fora, que nos possamos sempre orgulhar e ostentar a nossa marca distintiva. Eu sou da Marinha Grande. Isso. E pela precedência protocolar que lhe é devida, no discurso de encerramento desta cerimónia, irá usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira. Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Aníbal Curto Ribeiro, excelentíssimos senhores representantes dos municípios aqui presentes, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores presidentes de junta, que aqui estão, excelentíssimos senhores deputados municipais, que aqui estão, excelentíssimo Sr. Presidente Álvaro Órfão, e em seu nome um abraço fraterno a todos aqueles que nos antecederam, excelentíssimos senhores representantes das entidades civis, militares e forças de segurança, excelentíssimo senhor Presidente do NELEI, António Poças, excelentíssima senhora representante da CIMRL, Alcinda Costa, excelentíssimo senhor orador desta sessão solene, o professor Jorge Custódio, excelentíssimos homenageados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, o Dia do Município é o momento de celebrar a vida de uma terra. Hoje comemoramos o Dia Municipal da Marinha Grande e entre as muitas iniciativas populares estamos aqui nesta cerimónia solene a enaltecer a história de vários séculos deste território e a enobrecer as pessoas que cá vivem ou viveram. Este dia em que celebramos a vida do Conselho está na memória de todos os marinhenses. É uma tradição que comemoramos em família, quase sempre no Pinhal, com alegria e muita amizade. Vão longe os tempos em que a deslocação para a mata se fazia de bicicleta ou no comboio de lata, num simbolismo de generosidade, de partilha e de festa. Pretendemos enaltecer o legado que nos deixaram, exaltar o que temos e levar a nossa terra e homenagear a dedicação e os bons serviços que os marinhenses prestaram à nossa comunidade. Devemos perceber o que é ser marinhense, transparecendo a alma desta terra, contemplando os feitos dos nossos antepassados, interpretando o que representam nos dias de hoje e projetando um futuro próspero que desejamos. Trabalhamos diariamente nas obras e ações que empreendemos a pensar nas pessoas, mesmo com críticas, porque só é criticado quem faz. Mas é preferível executar a ter o receio de errar ou de ser criticado. Fazemo-lo porque aceitámos a escolha que os marinhenses fizeram. Às crianças e jovens queremos proporcionar condições para que se tornem bons cidadãos na vivência feliz que só os olhos das crianças transmitem. Aos adultos ativos, facultamos requisitos para serem trabalhadores dignos, de justa remuneração e com ambientes que lhe permitam desfrutar os seus tempos de ócio. Aos mais velhos, esses merecem que os contemplemos
e que contribuamos ao longo da vida, usufruindo de vivências que permitam sentirem-se realizados até ao final dos seus momentos. Temos um conceito de tornar cada dia melhor do que o interior, sem presunção de ser ótimo, mas querendo deixá-lo melhor do que encontramos. Enaltecemos o mérito dos parceiros locais, as associações, os clubes e as coletividades, as empresas, mas incluir também os eleitos, as juntas de freguesia, a Assembleia Municipal. Reconhecemos a força e a dinâmica dos cidadãos e forças vivas desta terra, demonstrando elevadas competências e profissionalismo, que com entusiasmo e força colocam o Conselho da Marinha Grande num patamar muito elevado. Somos um concelho de progresso e solidário, focados na socialização, no desenvolvimento económico e social, na melhoria da qualidade de vida, na redução das desigualdades. A Marinha Grande é um território de esperança, essa esperança que nos levará ao sucesso de quem aqui vive, quem trabalha ou quem nos visita. O nosso dia de município é celebrado na quinta-feira da Ascensão, ou o dia da espiga. É uma celebração em que se colhem espigas de vários cereais, flores campestres e raminhos de oliveira, muitos, para formar um ramo que se chama de espiga. Segundo a tradição, o ramo deve ser colocado por trás da porta de entrada e só deve ser substituído por um novo no dia da espiga do ano seguinte. É uma festa ecuménica que simboliza o progresso da busca pela união, apesar das diferenças. Num sentido mais genérico, poderíamos dizer que é a busca da unidade entre todos. E que bonito significado para o nosso dia do município, esta da união entre todos, da aproximação, do diálogo, da cooperação e busca fraterna, da superação das divisões entre pensamentos, e sobretudo de pensamentos diferentes, a partir da reconciliação que aceite a diversidade entre os pares. Também por isso, hoje é dia de agraciar quem por tão nobres feitos se distinguiu da nossa comunidade. Obrigado a todos. Sentimos muito honrados por, em nome do município da Marinha Grande, atribuir a medalha de honra do município, reconhecendo uma pessoa que se evidenciou por mérito excepcional, contribuindo de forma relevante e distintiva para o desenvolvimento do Concelho da Marinha Grande. Obrigado, Sr. Aníbal Abrantes, obrigado aos seus descendentes. Do mesmo modo que atribuímos a Medalha Municipal de Mérito, distinguindo pessoas que se evidenciaram pelo seu contributo em área social, na cultural, educativa, desportiva, económica, humanitária ou científica. São apenas alguns concidadãos, entre muitos, que mereceriam esta distinção. E com certeza teremos a oportunidade de o fazer num futuro próximo. Aproveitamos esta data para homenagear pelos bons serviços municipais os trabalhadores que completaram 25 anos de serviço do município no ano de 2021 pela sua dedicação e regularidade no posto de trabalho. Bem como agraciamos os trabalhadores que se aposentaram o ano passado. É a forma mais digna de enaltecer quem nos ajuda, quem enfrenta os desafios, quem testemunha a máxima de que sozinhos pouco valemos. Obrigado a todos. É este o momento de união, de partilha, de darmos as mãos, com que diariamente vivem todos os que nos rodeiam. Viva os cidadãos que vivem e trabalham na Marinha Grande. Viva a Marinha Grande, viva Portugal. Por fim, teremos agora um momento musical de encerramento da cerimónia a cargo de André Barros e Tiago Ferreira ao piano. André Barros e Tiago Ferreira conheceram-se junto de um piano e cedo descobriram uma química natural para comporem temas em conjunto, apesar dos percursos de formação tão distintos.
Depois de uma primeira peça intitulada A Cidade na Barriga da Mãe, e incluída e escrita a propósito do terceiro álbum de originais do André, álbum In Between, de 2016, são já vários os temas que os unem nas várias atuações ao vivo por onde têm estado, incluindo concertos nos Coliseus do Porto e Lisboa, no âmbito das primeiras partes de Rodrigo Leão e Orquestra e Cor Gulbenkian, 2017, e do compositor belga Wim Mertens, na Casa da Música, 2016. Sentar-se-ão hoje ao piano para tocarem os temas Snezinka e A Cidade da Barriga da Mãe.
Muito obrigada por este excelente momento, André Barros e Tiago Ferreira. Recordamos aos convidados que as comemorações do Dia Município prosseguem às 13h30 no Parque das Merendas com o chefe Rui Paula e o músico João Só para a atividade Cantar à Mesa dos Chefes, seguindo-se às 16h30 a atividade Fusão Acústico com Carolina Deslandes e Nuno Esperto. As cerimónias de comemoração do Dia do Município encerram, dia 27, amanhã, às 21h30, com o espetáculo Na Terra do Vidro, Jorge Humberto Convida, aqui na Casa da Cultura. E em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, encerra-se a primeira cerimónia solene do Dia do Município. Muito obrigada pela vossa presença. Uma boa tarde a todos.